Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Nessa noite, dia 2 de janeiro de 2026, quero aqui trazer uma palavra ao seu coração. Você que se sente ansioso, depressivo, está com a vida se sentindo no fundo do poço, que não tem mais jeito, muitas das vezes pensando até em se suicidar por causa de dívida, endividado, eu não sei, qualquer área da tua vida aí, mas tem um Deus que Ele pode te ajudar nesta noite, amém? Quero estar orando, quero estar lendo o texto aqui, que está em Mateus, capítulo 6, versículo 31, 32 e 33. Vou fazer a leitura e a gente ora, amém? Portanto, não vos inquiete dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que vestiremos? Porque o gentio é que procura todas essas coisas, pois o vosso Pai Celestial sabe de todas elas que necessitais. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, ó Deus, que neste exato momento, ó Pai, o Espírito Santo do Senhor, meu Pai, aleluia, possa tomar conta do nosso interior, Senhor, nos ajudando em uma caminhada. É mais um ano que se inicia na nossa vida. E nesta noite, meu Pai, que o Senhor venha tratar conosco, Senhor, para que a gente venha ter, meu Pai, um ano abençoado na Tua presença, buscando a Tua face, sendo curado para curar almas também, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa nos dar sabedoria e o Espírito Santo do Senhor possa falar, meu Pai. Abençoa, Senhor, a cada ouvinte desta mensagem. Ó Deus, aquele, meu Pai, que sentir do Senhor em compartilhar, dá um like, se inscreva no canal, para que essa palavra ela possa alcançar pessoas que estão se sentindo, aleluias, que não tem mais jeito, se sentindo inútil neste mundo. Pessoas, meu Pai, que querem dar cabo até da tua vida, por ansiedade e depressão, pessoas que estão trancadas dentro do quarto, Senhor. Pessoas, meu Pai, que não tem mais amor próprio, Senhor. Ó Deus, mas eu creio, meu Pai, que pelo poder dessa palavra, em nome de Jesus Cristo, o Senhor há de alcançar, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tu és santo e poderoso, glorioso. E é o Deus, meu Pai, que a gente buscamos a face, glória a Deus, nesta noite de hoje. Eu coloquei o título da mensagem assim: combatendo a ansiedade. Irmãos, ansiedade, depressão é o mal do século. A ansiedade, ela consegue acabar, desestruturar pessoas, famílias. A pessoa sofre, e se a pessoa não tiver com quem repartir, conversar, muitas das vezes se tranca num quarto, em cima de uma cama. Ela não consegue ter contato, ela não consegue abrir o coração, e isso é muito perigoso. Portanto, se você se encontra ou conhece alguém que se encontra em uma situação parecida, compartilhe essa mensagem que a gente vamos mergulhar um pouco nesta noite, para que Deus ele possa tratar almas. E você também aí que está ansioso demais, que sofre de ansiedade por coisas que ainda não aconteceram, por dívidas, por estar endividado, essa palavra vai falar com você também. Porque Deus, Ele sabe de todas as coisas, amém?
Então o texto que nós lemos foi em Mateus capítulo 6, versículo 31, 32 e 33. Diz assim: portanto não vos inquiete dizendo, que comeremos, que vestiremos, que beberemos? Pois a todas estas coisas o gentio procura, porque o vosso Pai Celestial sabe o que precisa e de tudo isso que necessita. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquiete, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Glória a Deus. Eu quero pontuar bem algumas coisas aqui. Primeiro eu quero pontuar, aleluias, que só conhece a Deus quem o busca. Porque muitas das vezes a gente entra na igreja, sai da igreja, ajuda na igreja, mas a gente não busca quem é o Pai. A Bíblia vai dizer que tem um homem chamado Amazias, que ele faz tudo que agrada a Deus, mas não com interesse de coração. Por quê? Porque muitas das vezes a gente se envolve na causa e nós não se envolve com o dono da causa. Muitas das vezes a gente envolve atrás das bênçãos, mas a gente não quer ir atrás do abençoador. Então, na nossa trajetória, todas essas coisas, ela acabam afetando a nossa vida. E eu quero te dizer nesta noite, que muitas das vezes, a gente se ocupa com muitas coisas, e a gente não tem tempo de conhecer a Deus, nem de buscar ao Senhor. Nós não temos tempo mais de se relacionar com o Senhor. Por isso que a ansiedade, a depressão, a falta de consolo no Espírito Santo, ela está se agravando muito. Pessoas estão morrendo, estão sofrendo. Mas eu quero te dizer nesta noite, em primeiro lugar, buscai primeiro o reino de Deus. Por quê? Porque se você não buscar primeiro o reino de Deus, não é o céu que vai estar direcionando a tua vida. Você está fazendo, como diz lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 5, fazendo do teu braço a tua força. Mas quando você busca a face do Senhor, busca primeiro o reino dos céus, eu estou falando de algo que ontem, na virada de ano, eu tive uma oração, uma experiência com Deus, dizendo para Ele, para que Ele possa me conduzir os 365 dias desse ano, para que eu erre menos, para que eu fale menos, para que eu peque menos. Então foi o meu primeiro diálogo com Deus: Senhor, me conduza. Se caso eu for fazer alguma coisa, sem antes te consultar, o Espírito Santo me dá uma cutucada. Porque a gente começa a tomar decisões sem consultar a Deus. Por quê? Porque nós não estamos buscando mais o reino. O reino dos céus talvez está em segundo ou em terceiro lugar na nossa vida. Primeiro lugar é trabalho, é família, é o dia a dia, é correria. E Deus, a gente vamos deixando Ele para depois. E é por isso que as coisas, ela começa... Tem muitas das vezes que a tua mente, ela fica louca. Se você pega a Bíblia, você não consegue meditar em nenhum versículo. Um versículo, você não consegue meditar. Você não consegue sentir a presença de Deus. Não é problema na igreja, não é problema no teu irmão, não é problema ninguém está falando mal de você, mas o problema está nas coisas loucas deste mundo que está ocupando o espaço todinho, e a sua subconsciência, ela está tão cheia
que você não consegue nem parar e nem pensar em nada a respeito da palavra do Senhor, mas eu quero te ajudar com essa palavra para que você faça uma retrospectiva da tua vida. Tudo aquilo que ano passado ela te frustrou, tudo aquilo que você errou. Porque a melhor coisa para a gente começar uma vida diferente, um ano novo, é a gente buscar onde foi que a gente errou o ano passado. Não tem como a gente melhorar financeiramente se nós não buscar na gente onde foi que nós mesmos deixou o rumbo na nossa vida financeira. Não tem como a gente melhorar espiritualmente com Deus se nós não parar para pensar aonde foi que nós falhou com Deus. Não tem como a gente ter uma vida bem-sucedida sendo que nós não conseguimos parar para analisar. Então, muitas das vezes, essas coisas vão causando frustrações dentro do nosso coração. A nossa alma vai ficando abatida, a nossa alma vai ficando entristecida, a nossa alma ela não tem força, você não tem alegria, você não tem paz, você não tem desejos, você não tem mais esperança de nada. Por quê? Mas está na hora de um recomeço, porque Deus, Ele é o Deus da minha e da tua vida. Precisamos, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus. Por quê? Porque é Deus, aqui onde nós lemos, é Ele, acima de tudo, acima de todas as coisas. Se não fosse por Ele, nada disso teria feito. A nossa vida, a gente temos que ter uma visão do perigo. Como? Se você se debater com uma vala e você vai colocar uma madeira, uma tauba, algum objeto para você atravessar de um lado para outro, primeiro você vai ver se realmente essa madeira ela vai aguentar o teu peso. Se ela não aguentar o teu peso, você não vai atravessar, você vai ficar do lado de cá, porque você não vai saltar para você cair. A mesma coisa é a nossa vida. Nós precisamos detalhar para que a gente não tenha frustrações, para que nós não venha cair, para que nós não venha se machucar. A palavra do Senhor diz, lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Agora eu te digo, nesta noite, muitas das vezes, a gente já estamos sofrendo pelo mês que ainda nem chegou. Nós estamos sofrendo pela semana que ainda nem chegamos lá ainda. Nós estamos sofrendo amanhã de uma coisa que nós ainda não estamos nem vivendo. Então todas essas coisas ela vai ocupando espaço dentro de você e você não começa a perceber, você não percebe. Mas quando você busca Deus, primeiro o reino dos céus, eu quero te dizer algo, que o próprio Espírito Santo ele vai te guiando mansamente. Tem pessoas que, em segundo lugar, eu quero falar isso, que não planeja, está sofrendo de depressão, está sofrendo de ansiedade por causa de falta de planejamento na tua vida. Se você não planeja a tua vida, você se frustra. Como que você ganha um salário de R$2.000 e você compra 5? Como que você ganha um salário de 5 e você compra 10? Você vai passar o ano todo trabalhando para pagar. Você vai trabalhar o ano todo só para comer. Aí você fala, eu não consigo juntar dinheiro. Por quê? Porque você não está fazendo planejamento. A palavra do Senhor em Jó, capítulo 22, versículo 28, diz assim, ó: determinando tu algum negócio, está falando de planejamento aqui, determinando tu algum negócio, sentir firme e a luz brilhará em seus caminhos. Por que essa palavra ela está aqui afirmando, determinando tu algum negócio, sentir firme e a luz brilhará em seus caminhos? Porque ela está falando de planejamento. Muitas das vezes, mesmo planejando, a gente não alcança a meta, mas a gente chega a 40%, a 30%.
E a gente entende que os 30% não chegou 100, os 90%, por quê? Porque os 30% que nós alcançou já é melhor do que não alcançar nada. E por que você pensa em planejar? E por que você determina? E por que a luz brilha em teus caminhos? Porque você prioriza o reino do céu. Quando você prioriza o reino do céu, Deus, Ele está contigo em todo lugar. Então, para que você vença esse mal, essa ansiedade, essa depressão, você precisa abrir o teu coração para a palavra de Deus, buscar o Senhor. É Ele que faz, é Ele que cura, é Ele que levanta, é Ele que nos guia, que direciona nós. Agora, se, como eu sendo um cristão, agora eu vou viver a minha vida de todo jeito, tomar decisões de mim mesmo, fazer tudo aquilo que me agrada, tudo que eu quero, não, eu posso não. De uma vez que você entregou a tua vida para Jesus, nós temos que ser guiados mansamente pelo Espírito Santo, em qualquer área da nossa vida, seja ser conselheiro, seja ser ministerialmente, seja na família, seja em decisões. A gente primeiro precisa consultar a Deus. Se um casal, o marido e a mulher, for conversar em algo, primeiro orem, uma mãe com filho, filho com pai, e assim vai sucessivamente. Por quê? Porque quando a gente busca o reino dos céus, a gente tem confiança. E se você está endividado, e se você não consegue controlar a ganância de comprar, se você não consegue controlar, pede ajuda a Deus, porque você sozinho não consegue. Se você está se sentindo depressivo porque está frustrado com alguma coisa, porque passou no ano de 2025, você não bateu a meta, você não conquistou aquilo que você queria conquistar, tenha paciência. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu creio que esse ano, se você buscar primeiro priorizar o reino dos céus e a sua justiça, ou seja, a sua vontade, eu creio que você, aleluias, vai ter paz dentro da tua alma, dentro do teu coração. Essa ansiedade que está dentro de tu, descansa no Senhor nesta noite. Lança sobre Ele, porque Ele cuida de você. Só Ele pode mudar essa situação da minha e da tua vida. E a palavra do Senhor, ela é bem clara, determinando tu algum negócio, sente-a firme, e a luz brilhará em todos os teus caminhos. Porque Deus, Ele se agrada quando nós, antes de qualquer decisão, nós bater na porta do céu e perguntar para Ele: Senhor, eu posso? Meu Pai, eu posso? Senhor, eu posso fazer essa viagem? Senhor, o Senhor aprova? Senhor, esse relacionamento, o Senhor aprova? Senhor, o Senhor aprova esse casamento? E muitas das vezes se frustra com o casamento, se frustra com o trabalho, se frustra com muitas coisas, porque infelizmente, você, por ser um cristão, ou até você que não é cristão, não busca a direção do Senhor. E a gente, sem direção de Deus, a gente só bate com a cabeça, não tem jeito. Eu tenho falado com Deus no dia 1º de janeiro, na virada de ano, na madrugada. Falei: Senhor, dói, mas aquilo que eu fiz que te entristeceu, arranca de mim. Falei: Senhor, algumas coisas eu acredito que eu fiz sem a tua direção, mas esse ano eu não quero que o Senhor deixe eu fazer nada sem direção. Tudo que eu for fazer, eu vou consultar ao Senhor. E eu creio que esse ano vai ser melhor do que o ano passado. Se o ano passado eu consegui, mesmo com luta, mesmo com deserto, buscar, planejei algumas coisas, outras eu não planejei. Algumas deu certo, outras não deram, mas o planejamento é assim mesmo. Muitas das vezes você vai conseguir a meta, muitas das vezes você não vai conseguir. Mas a gente entende
E eu creio que esse ano eu já comecei assim, com o coração rasgado para o Senhor. E muitas das vezes a gente somos perseguidos, somos machucados, somos feridos e nós se frustramos, quase caindo dentro de uma depressão. Por quê? Porque a gente tomamos decisões, nós metemos a mão onde não é para meter, nós tomamos causa para nós que não é para a gente tomar, e a gente acaba se frustrando, e a gente acaba se entristecendo, chorando pelos cantos. Por quê? Porque a gente toma decisões sem antes consultar a Deus. Então não cometa esse mesmo erro esse ano. Antes de qualquer coisa, tome decisões, mas busque ao céu. Consulta, tenha paciência. Hoje ninguém tem mais paciência de ouvir a voz de Deus. Ora hoje, amanhã já faz. Não é assim. Deus, Ele é o Deus que está de porta aberta, está de ouvido sensível para ouvir a tua oração. E o planejamento é algo muito importante. Pode ser casado, pode ser solteiro, não importa. O que importa é que você planeje. Já comece esse ano planejando a tua vida. Tem uma meta na tua vida. Mas aí você leu que nós temos que viver cada dia o seu mal. Porque se você planejar, o seu planejamento está na mão de Deus. Você está planejando o teu futuro, está na mão de Deus, mas que você viva cada dia o teu mal para que você não esteja ansioso, para que você não esteja sufocado. E muitas das vezes você está ansioso, sufocado por causa da dívida, por causa que você não pensa para poder fazer as coisas, porque você não busca a direção, porque eu não busco a direção do Senhor, né? E eu estou falando de você de algo que eu já fui ansioso, passava mal, a pressão subia, né? Mas quando a gente medita na palavra e a gente acredita na palavra de Deus, igual essa palavra que eu estou lendo aqui para vocês em Mateus, essa palavra eu carrego ela dentro do meu coração. Por isso que eu não fico ansioso, eu não encho a minha mente de muitas coisas, eu só encho a minha mente de coisas que edificam, ou seja, um planejamento meu, a minha família, o meu trabalho, mas tudo tem o seu limite. Deus, Ele estabelece limites. O mar, ele tem o seu limite. As ondas, ele tem o seu limite. O vento, ele tem o seu limite. As árvores, ela cresce até um certo limite. E por que eu e você nós não podemos ser limitados? Precisamos abrir a nossa mente e impor limites em algumas coisas na nossa vida, para que quando chegar em dezembro deste ano, você não esteja frustrado, triste. Outra coisa, terceiro lugar, não murmure. A murmuração, eu conheço pessoas que elas estavam desempregadas, mal tinha comida na mesa. Conheço pessoas. Deus deu um trabalho para ambos, marido, mulher, filhos. Tá uma bênção, mas ainda murmura. Estava sem trabalho e estava murmurando. Arrumou o trabalho não presta. Mas o trabalho está mantendo a casa, está mantendo a família, está mantendo a esposa, está mantendo os filhos. Agora me diga, a murmuração, ela retarda a bênção e muitas das vezes a promessa não chega na tua vida, porque por causa da murmuração. Por causa da murmuração o povo ficou no deserto.
O povo era para atravessar o deserto e chegar à terra prometida, mas eles ficaram. Foram outra geração, mas aqueles murmuradores ficaram. Então a murmuração, ela retarda. Pare de murmurar. Glorifique ao Senhor. Você muitas das vezes não tinha nem um pão ontem, hoje você tem 2 e está murmurando, está achando pouco. Ontem tu não tinha nada. Você andava de bicicleta, hoje tem uma moto, a moto é ruim, não presta. Você andava a pé, hoje tem um carro, teu carro não presta. Quanto mais você tem, você murmura. Quanto mais você ganha, ainda é pouco. Seja sóbrio e sábio diante de Deus. Busque a palavra do Senhor, que Ele vai te direcionar. Ele vai mudar esse pensamento, Ele vai tirar essas coisas de dentro de você. Porque essas coisas, irmãos, a gente faz no automático. A gente é um murmurador e a gente nem sabe. Em tudo dai graça. Em tudo dai graça ao Senhor. Filipenses capítulo 2, versículo 14 diz assim, fazei tudo sem murmurar, sem murmurações nem contenda. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10 diz assim, e não murmureis, como também algum deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Números capítulo 14, versículo 2 e 3 diz assim, o povo murmurou contra Moisés, desejando ter morrido no Egito, e Deus o repreendeu. Salmo 106, versículo 25 diz assim, murmuraram nas suas tendas, não deram ouvido à voz do Senhor. Quando a gente murmura, irmão, a gente fica cego. A gente não consegue ver a saída. Deus está falando, nós não conseguimos ouvir, porque a nossa vida é uma murmuração. E quando a gente murmura, as bênçãos é retardada. E quando as bênçãos é retardada, a frustração vem. Mas é tempo de despertar. Ainda há jeito para a tua vida. A promessa de Deus, ela ainda está sobre a tua vida, porque você quebra aliança com Deus, eu quebro aliança com Deus. Você faz voto com Deus e quebra, não cumpre nenhum. E tudo isso retarda as bênçãos na tua vida e você fica frustrado, depressivo, por causa de erro de si próprio mesmo. Porque Deus, ele é fiel com as suas palavras. Deus, ele é fiel com a tua aliança. E a murmuração, irmãos, ela é como se você estivesse caminhando para a promessa, tivesse uma ponte, você murmurou, a ponte rachou, você vai murmurando e ela vai se desfazendo, vai desfalecendo. Mas é tempo de reconstruir essa ponte da promessa, irmão. É tempo de analisar a minha vida, a tua vida, para que a gente venha ser bem sucedido. Eu também fiz alguns planos para ano passado, mas eu falhei. Por quê? Porque eu entendo, orando a Deus, eu entendo que algumas coisas que não aconteceram na minha vida foi por causa de mim mesmo. Porque não planejei algumas coisas e eu deixei também de consultar a Deus. Então, a gente precisa melhorar a cada momento. Porque muitas das vezes a gente não abre os olhos. E você precisa sair desse estado de nervosismo. Você precisa sair desse estado de depressão. Você precisa sair desse estado de ansiedade. Irmão, as coisas nem aconteceram ainda, você já está morrendo. Deus te fez uma promessa e você está com o teu coração palpitando, ansioso. Está triste, chorando. Mas você está vivo. Tem pessoas que nem atravessaram o ano. Por que você está vivo? Porque Deus está dando uma nova oportunidade para que nós venhamos a analisar o contexto da nossa vida e ver onde nós falhamos ministerialmente, onde nós falhamos na família, onde nós falhamos no trabalho, onde nós falhamos em qualquer área da nossa vida. Para que a graça de Deus ela possa nos encher.
Porque quando a gente tem a humildade de buscar o nosso erro e não culpar, porque muitas das vezes a gente culpa, mas o erro não está no irmão da direita, nem da esquerda, nem da frente. O erro está na gente. Sabe por quê? Em quarto lugar, nós precisamos selecionar. Tem pessoas, irmãos, que nós precisamos selecionar da nossa vida. Aquele que tem uma palavra que edifica. Porque na palavra do Senhor em Salmos 1 diz assim, ó: bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho de pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Vamos rever esse versículo aqui. Presta atenção. Será que você não está frustrado? Será que você não entrou na depressão porque você botou a tua confiança em quem não era para botar? Será que você chorou muito esse ano porque você botou expectativa em quem não era para pôr expectativa? Será que você não entrou nesse colapso de estar sem esperança? Eu estou falando isso porque Deus curou meu coração ontem. Porque eu não fui buscar erro nos outros, eu fui buscar em mim. Enquanto nós estiver buscando erro nos outros, nós nunca se conserta. Mas quando a gente vai buscar erro em nós mesmos, porque o nosso maior inimigo não é nem Satanás, nosso primeiro inimigo é nós mesmos. Nós somos inimigos de nós mesmos, porque muitas das vezes nós não conseguimos controlar aquilo que nós queremos. A ganância. Nós não conseguimos controlar a ambição. Muitas das vezes a gente quer ter, e nós não quer ser. Nós quer ter tudo, mas nós não quer ser exemplo em nada. E tudo isso prejudica a nossa própria vida. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. A quem você toma conselho? A quem você conta a tua vida e depois se frustrou porque você contou a tua vida? Aí fulano contou para fulano, cicrano contou para cicrano, porque todo mundo tem um amigo de confiança. E aí você está frustrado, está prostrado. Aí você não quer mais caminhar, não quer mais ir para a igreja, não quer ver mais ninguém. Porque está depositando a tua confiança em pessoas erradas. Seleciona as pessoas da tua vida. Seleciona as pessoas que você pode contar. Pastor, mas como? É fácil. E eu busco no Senhor graça para Deus, Ele me dá o mapeamento, o GPS de uma pessoa quando ela encosta em mim por mais ou menos por uma semana ou 15 dias, no máximo 30 dias. Eu já oro a Deus para Ele me mostrar se essa pessoa é confiável ou não. Mesmo se Deus falar que ela não é confiável, eu não vou chutá-la, mas eu não vou depositar confiança nessa pessoa. Vou ajudar, vou estender as mãos, mas a confiança não vou depositar, porque o próprio Deus, Ele já ajuda a gente se a gente buscar nele. Como que você é um cristão ou uma cristã e você vai tomar conselho com não professa a mesma fé que você? Será que essa matemática bate? Não bate. Aí você se frustra. Como que eu vou tomar conselho a uma pessoa que não serve a Deus? Como que eu vou tomar conselho a uma pessoa que não é homem de Deus, que não é mulher de Deus? A matemática não bate. O que ela vai ter para oferecer? Coisa do mundo? Tu vai conversar sobre seu casamento com a mulher, que ela vive a vida na balada, na boate. Qual é o conselho que ela vai te dar? Ah, larga, eu moro sozinha, por isso que eu larguei o meu, eu vivo a vida desse jeito. É os conselhos. Aí você vai no conselho, aí daqui a pouco a casa tá uma bomba, querendo explodir. Mas vai tomar conselho com quem serve a Deus, com quem tem azeite na vida, para que você não venha se frustrar, para que você não venha cair em tentação, para que você não venha assim sofrer em depressão. Outro sim,
nem se detém no caminho dos pecadores. Será que nós estamos selecionando os caminhos que nós devemos andar? Será que nós conseguimos selecionar aonde? Porque hoje o que é certo virou errado, e o que é errado virou certo. Mas se você tem a consciência que você serve a um Deus vivo, você não vai misturar as coisas. Tu não vai misturar o santo com o profano. Não tem comunhão o santo com o profano. Não tem comunhão o pecado com a santidade. O pecador, ele tem que se tornar santo, não o santo se tornar pecador. Não o santo, que a Bíblia diz, aquele que serve ao Senhor, andar no caminho do ímpio, porque a Bíblia ela manda nós fugir da aparência do mal. E muitas das vezes a gente começa a caminhar e entrar em lugares, em ambientes que não era para a gente entrar. Aí daqui a pouco a frustração vem, a tristeza vem, o choro vem, o deserto vem, o vento vem e a gente não aguenta. Por quê? Por causa da desobediência. Estamos dando um passo largos onde não era para dar e a gente acha que é normal. Então todas essas coisas elas vão atrasando o propósito de Deus para mim, para a tua vida. Não é porque fulano prega desse jeito, ele fala palavras desse jeito no altar, que eu vou falar a mesma coisa. Não é porque fulano canta assim, não é que fulano dança assim. Ele é crente, ele dança, música gospel, lambada gospel, é funk gospel, é tudo gospel hoje. O diabo, Davi, ele vinha trazendo a arca em cima de carros de boi, imitando aos carros de bois que carregavam idolatria. E Deus, ele não gosta de imitação. Deus, ele é santo, e o que é santo é santo. Deus, ele não precisa de imitação mundana no reino dele. Deus, ele não precisa que você inventa nada, que você mistura nada. Porque o que Deus quer é santidade, porque ele é santo. Mas está todo mundo fazendo, o problema de todo mundo, mas você não é todo mundo, você é separado. Amanhã eu vou trazer uma palavra sobre separados e consagrados. E nem se assenta na roda dos escarnecedores. Porque muitas das vezes a gente se mistura na roda dos escarnecedores. Enquanto você se misturar para pregar a palavra e tá tudo bem, ok. Mas quando você se mistura para falar a mesma língua, para comer do mesmo manjar do rei, aí é difícil. Porque o santo vai se misturar com o profano. E se você for fazer a vontade da carne, a carne vai prevalecer. Mas se você for fazer a vontade do Espírito, o Espírito vai prevalecer sobre a tua vida. Então, para que nós não tenhamos uma vida frustrada esse ano, vamos começar a selecionar. Para que nós não tenhamos uma vida frustrada, vamos parar de murmurar. Para que nós não tenhamos uma vida frustrada, vamos começar a fazer planejamento. O que Jesus disse? Quando for construir um edifício, primeiro faz o planejamento, faz a cotação de quanto você tem de dinheiro, para que você não comece a obra e pare no meio do caminho, para que seus inimigos não riem da tua cara. E quando fica no meio do caminho que alguém ri de você, você fica frustrado.
entra em depressão, entra em tristeza, mas Deus nesta noite, Ele está entrando com providência sobre a minha e sobre a tua vida. Outra coisa, vamos buscar primeiro o reino, priorizar Deus na nossa vida. Porque não adianta parar de murmurar, não adianta fazer planejamento, não adianta selecionar e não buscar primeiro o reino de Deus. Não adianta nada. Porque tudo isso, todo esse contexto, ele só é elaborado com a palavra de Deus, com a busca, com a renúncia. Então, que eu e você venhamos aprender nesta noite com a palavra do Senhor. E que Deus ele possa te tirar do calabouço. Se você está endividado, tenha paciência, resista mais um pouquinho. Ouça essa palavra, guarda ela no teu coração. Porque Deus, Ele é a direção da sua vida. Eu profetizo na tua vida que você vai sair das dívidas. Eu profetizo na tua vida que você vai sair da depressão. Eu profetizo na tua vida que essa ansiedade vai cair por terra em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo na tua vida, não se inquiete com o dia de amanhã, porque Deus, Ele já sabe de todas as coisas que tu precisa e que você necessita. Creia nessa palavra, confia nessa palavra, busca o reino de Deus. E Deus, Ele vai fazer acontecer a promessa na tua vida. Se a ponte ela estiver rachada, porque você fez do braço a tua força, confia no Senhor, busca primeiro Ele, porque Ele vai restaurar o seu caminho novamente e você vai atravessar para o outro lado e você vai dar um cântico de vitória. Você vai estabilizar a tua vida. Se você amarrar uma corda em um poste em outro e você subir em cima, você vai precisar de fazer equilíbrio. Então que você venha equilibrar a tua vida este ano. Venha equilibrar, venha fazer cotações, venha fazer planejamentos, para que você não venha sofrer. E você vai ver se no final do ano, dentro de poucos meses, Deus vai restaurar na tua vida. Você vai ter uma vida alegre, em paz no Senhor. Continua buscando, continua se entregando. E você que ainda não serve ao Senhor, que essa palavra te alcançou, dá um like, curte. Se quiser aceitar Jesus, digite embaixo, porque só Ele pode fazer o sobrenatural na tua vida, amém? Que Deus o abençoe, que Deus ilumine os seus caminhos, que Deus te dê um ano de 2026 abençoado e que Deus ele faça uma blindagem na tua vida. Porque a palavra do Senhor diz, lá em Jó capítulo 1, Satanás disse para o Senhor que Deus o cercou, Jó, que a fazenda de Jó estava cercada pelo Senhor. E o Senhor nesta noite ele está cercando a minha casa e a tua com cavalos e cavaleiros de fogo. E você vai ver que Ele é o teu Deus, aquele que tudo pode e que tudo faz. Deus o abençoe, em nome de Jesus. Fica com Deus, amém?